Quem pratica justiça jamais será abalado. Você não precisa andar preocupado com coisa alguma. A única preocupação que você tem que ter é: eu estou fazendo o que é certo diante do meu Deus? Se esta for a sua preocupação, você não precisará andar ansioso. Este é o tema do nosso devocional, da nossa oração da manhã de hoje. Deus abençoe, bom dia. Vamos lá, Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem vai poder dizer, eu estou junto com Deus, o Senhor é a minha companhia? Quem? Ele responde, aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia o seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Quem não empresta seu dinheiro exigindo juros, que recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Se você não ouviu meus outros devocionais, nos devocionais que a gente já fez agora nesta semana, né, e na semana passada, eu expliquei cada um desses pontos aqui, ó. O que significa emprestar com juros? Pode emprestar com juros? Não pode? Há algum caso em que é permitido emprestar com juros? Enfim, eu expliquei cada um desses temas. E hoje eu vou concluir o salmo, hoje vou fechar esse salmo, como o salmista está fechando aqui. Ele diz, olha, a pessoa que vive desta maneira, que pratica a justiça, ela não vai ser abalada. Por quê? Porque Deus estará com ela. E se Deus é conosco, quem será contra nós? Essa é que é a ideia aqui. E a ideia, né, de abalado, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: ele não está prometendo que nós, cristãos, jamais iremos enfrentar circunstâncias difíceis, angustiosas. No mundo tereis aflições, que nós não vamos enfrentar o luto, que nós jamais iremos enfrentar uma circunstância de enfermidade, de necessidade financeira. Isso não é esse o significado do texto. Basta você olhar para toda a Bíblia. O próprio Davi, quantas angústias Davi enfrentou? Quantas necessidades? Quantos perrengues Davi enfrentou? Por exemplo, olhe para Paulo. Ele era um homem de Deus, ele era fiel. E mesmo assim o texto bíblico declara, Paulo vai testemunhar, que ele até passou fome e até, sabe, até nudez. Ou seja, a pobreza foi tamanha que nem roupa para vestir o apóstolo Paulo tinha. E não tem como se esquecer do Jó, do fiel Jó. Jó, diz o texto bíblico, ele perdeu tudo, perdeu até a sua família. Mas diz o texto bíblico que depois de tudo aquilo, como ele se posicionou? Deus deu, Deus tirou. Então tá vendo? O que significa não ser abalado? É Jó. Não ser abalado, portanto, não quer dizer que não vamos enfrentar nenhum tipo de sofrimento. Não é isso. Não ser abalado significa que, apesar de tudo, nós estaremos firmes. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Não se abalar também não quer dizer que, por exemplo, você tem uma notícia ruim que você não fica triste. Isso é desumano, achar que um ser humano não vai ficar triste por conta de perder o emprego, perder um parente, isso é um absurdo. Por exemplo, em Israel, quando se perdia alguém, eles choravam por dias, por semanas chorando. É natural ficar triste diante de uma circunstância. Eu me lembro de uma vez aconselhando uma pessoa, acho que ele tinha perdido o carro, né? Eu perguntei, como é que você está? Ele, não, tô bem, tô normal. Você está triste? Não, não estou não. Falei, como não? Você perdeu um carro. Não significa que você fica triste, que você tinha um amor no carro. É que, poxa, isso vai atrapalhar a sua vida. Então, natural. Então, dizer eu não me abalo não significa dizer que não fiquemos tristes com circunstâncias difíceis, que não fiquemos tristes diante do luto. É óbvio que a gente fica, isso é humano, isso é natural. Não ficar abalado é Jó. Ele ficou profundamente triste. Ou então, vamos lembrar de um outro exemplo ainda melhor. Jesus. Jesus, ele vê Lázaro, Lázaro está ali, Lázaro está morto. Jesus sabia que Lázaro ia voltar à vida, Jesus iria ressuscitá-lo. Mesmo assim, diz o texto que Jesus chorou. Então, está vendo? Então, dizer não fico abalado não é sinônimo de eu não choro. Não fica abalado não é sinônimo de eu não fico triste diante de uma circunstância. Eu me lembro de uma vez, meu Deus, um pastor, ele estava fazendo, a mãe dele havia morrido. E aí ele estava lá, né, no enterro, gente, vamos cantar uma canção de alegria hoje, porque ela está com Deus. Pelo amor de Deus. Percebe que o erro de interpretação nos leva a um nível de desumanidade.
a mãe dele morreu. Como assim dia de felicidade? Porque ela está com Deus. Sim, é óbvio, ela está com Deus. Mas ela não está comigo mais. Então é natural que esse rompimento de corpo, pelo menos fisicamente, ela não está mais aqui com a gente. É natural ficar triste. Mas aí é uma interpretação errada da Escritura que acha que não ser abalado é jamais ficar triste. Isso é uma loucura. Na realidade, isso é que gera tristeza. Porque a pessoa está triste e ela acha, não podia estar triste porque eu perdi o emprego. Que isso? Porque crente não se abala. E aí, isso a abala, porque ela pensa, eu não sou crente. Então, gente, dizer que o crente não se abala, que os que confiam no Senhor não se abalam, não significa dizer que não fiquemos tristes ou chateados com uma circunstância difícil. Significa dizer que, apesar de tudo, mesmo tristes, nós não desanimamos. Nós não perdemos a fé. Nós confiamos que Deus vai usar aquela circunstância triste, ruim, para o bem. É isso que significa não somos abalados. E é o que Davi está dizendo aqui, não é? Aquele que confia em Deus, aquele que pratica a justiça, ele não vai ser abalado. E aí, assim, os homens estão o tempo todo em busca de algo que os deixe firmes, seguros, porque essa é a ideia aqui, né? Abalado, firme. Não ser abalado, ou seja, ser firme. Dinheiro, por exemplo. Por isso que os homens trabalham como loucos. Mas o que Davi está dizendo? Seja justo. Busque praticar a justiça e você não vai andar perturbado, com medo, instável. Por exemplo, se você tem a sua consciência limpa de que você está fazendo algo correto, primeiro, como que você não vai ser abalado? Você vai dormir em paz. Já começa por aí. Esses ímpios estão sempre com medo de serem pegos. Por quê? Porque fazem o que é mal. Então, não ser abalado. Faça o que é justo. Primeiro, você não vai perder o sono. Segundo, se você faz o que é justo, tenta viver na integridade, Deus é contigo. Se Deus é contigo, o que mais você precisa? Os ímpios estão achando que o dinheiro é algo que traz segurança a eles. Faz com que eles não fiquem, sabe, instáveis. Meu pai foi uma pessoa muito bem-sucedida, ainda é próspero, graças a Deus. Ele tinha vários restaurantes, tinha muito dinheiro. E durante um bom tempo da vida dele, ele ficou assim, durante anos, quase assim para perder tudo, perdendo tudo. Ele não era crente na época. Imagina, olha a angústia. Provérbios vai falar, né, um pouco, mas com tranquilidade, é muito melhor do que o muito de uma maneira assim instável, que você fica apavorado. Essa é a circunstância dos ímpios, porque eles acreditam que o dinheiro é que traz segurança a eles, que o dinheiro é que confere propósito, que os protege. Não é conosco. O cristão, ele confia em Deus. Deus é a sua morada. Como diz o salmista, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo. Esse diz, o Senhor é o meu refúgio. Quem é que não vai ser abalado, que não vai viver preocupado o tempo inteiro com medo? Aquele que pratica a justiça. Não é uma oração poderosa, na minha oração, que vai fazer com que você se mantenha em paz e firme, estável. É praticar a justiça. É fazer aquilo que é correto. De acordo com tudo aquilo que você sabe da Escritura, que você tem aprendido, se esforçar para fazer isso. Aí então, você vai poder dizer como salmista, eu não vou ser abalado. Você crê nisso? Vamos orar? Se você está com medo hoje, angustiado por alguma coisa, arrependa-se dos seus pecados. Faça isso. Você não foi chamado para viver com medo, ansioso. Não, você não precisa viver assim. Aquele que confia em Deus, aquele que pratica a justiça é como os montes de Sião, que não se abalam. Pode ficar triste, é normal ficar triste, fica chateado, mas não perde a fé. Não desanima completamente, dizendo, não tem mais jeito. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti mais uma vez estamos aqui. Quantas vezes ficamos ansiosos por tantas coisas, pensamos que o dinheiro é a solução dos nossos problemas, mas o dinheiro, Pai, como diz a Tua palavra, não devemos confiar na instabilidade do dinheiro. Nós queremos ser inabaláveis, portanto não queremos confiar no dinheiro, porque o dinheiro, a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam, mas o Senhor, quem pode tirar o Senhor de nós? Se a nossa fé, a nossa alegria, a nossa confiança está em Ti, quem pode nos abalar, já que o Senhor é o incorruptível, o inabalável? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai, eu peço que o Senhor nos ajude, como a Tua palavra declara, que o Senhor nos conduza em arrependimento, nos conduz ao arrependimento. Conduz, Pai, nos conduz ao arrependimento.
nos mostrando que muitas vezes depositamos a nossa esperança em tantas coisas e por isso estamos instáveis, por isso estamos abaláveis, porque temos depositado a nossa confiança no dinheiro e em tantas coisas. Ajude-nos, ó Pai, a praticarmos a justiça. E aí poderemos dizer como salmista: quem habita contigo? Quem habita com o Senhor? Aquele que vive na justiça. Este não será abalado. Pai, que essa seja a nossa realidade. Deus, nós oramos a Ti e bendizemos o Teu santo nome. Eu oro por cada um dos meus irmãos, aqueles que estão em pecado. Deus, ilumine cada um deles. Leve-os ao arrependimento. Aqueles que estão abalados por qualquer coisa, mostre a eles que eles não precisam andar assim, que basta viver em fé e santidade, e eles não vão viver atormentados. Ó Deus vivo e todo-poderoso, faz isso mais uma vez hoje. Conduz-nos ao arrependimento genuíno, para que possamos viver uma vida plena e cheia de paz. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja com cada um destes que estão me ouvindo, com os teus filhos agora, que eles sejam inabaláveis. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Esta é a tua verdade, essa é a nossa verdade, essa é a verdade do Senhor. Essa é a única verdade. É isso que a tua palavra diz sobre nós, o teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui no mesmo horário. Ontem a gente teve um probleminha, atrasou um pouquinho, mas sempre às 5 horas estamos aqui. Deus abençoe.